Enquanto você assiste a este vídeo, bilhões de reais saíram do seu bolso e do bolso, né, claro, de todos os contribuintes para o carnaval. Ah, eu sei, para alguns o carnaval é tão legal, os carros alegóricos, tudo muito bonito. Pena que o evento também é usado sistematicamente para ridicularizar os seus valores, profanar símbolos religiosos e normalizar comportamentos que em outro contexto seriam considerados crime. Entenda, o Estado promove, financia e protege um evento que é usado como laboratório de transformação cultural e ele usa o seu dinheiro para isso. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, só a Prefeitura do Rio de Janeiro, e eu anotei aqui os valores para não falar errado, destinou 60 milhões para o carnaval, Salvador cerca de 80 milhões, São Paulo dezenas de milhões. Sem contar, né, somados também renúncias fiscais da Lei Rouanet, patrocínio estatais, patrocínio da Petrobras, bancos públicos, e que facilmente esses valores chegam a R$500 bilhão. Aqui você pode conferir, são dados públicos, são dados reais anuais de recursos públicos destinado para o carnaval. Então é R$500 bilhão, não são milhões, gente, são bilhões de reais destinados para o carnaval para apenas 4 dias, gastos em 4 dias de evento. Vocês estão conseguindo entender a dimensão desse problema? Enquanto eles gastam esses bilhões em uma festa para deixar as pessoas anestesiadas, os hospitais não têm seringas, por exemplo. Escolas estão desabando e infraestrutura acabada. Mas a justificativa para tudo isso é que a festa vai trazer um retorno econômico, um retorno financeiro, porque está atrelada ao turismo. Pessoas de outros lugares do mundo vão vir para o Brasil para celebrar a festa. Será que eles vão celebrar realmente a cultura brasileira ou simplesmente os corpos nus, bebidas desenfreadas, drogas a rodo, sem falar nas questões, né? Se a gente colocar aqui tudo junto, das doenças sexualmente transmissíveis, que muitas pessoas vão pegar durante esse período, gravidez indesejada, e os casamentos que, infelizmente, se encerram durante esse período. Então, tem gente que acha que vale a pena. O governo sabe exatamente que subsidiar aquilo que destrói o tecido social, que financia o vício e a transgressão enquanto ele negligencia saúde e educação, ele sabe exatamente de forma consciente que tipo de cidadão ele está querendo construir para uma sociedade. Isso não é coisa aleatória. Quando o governo apoia esse tipo de coisa e financia. Como isso funciona? Você não muda isso de uma hora para outra. Você vai fazendo aquilo de forma gradual, empurrando os limites da sociedade ano após ano em uma festa que pode parecer inocente. A mesma coisa quando a gente pode falar também sobre o funk. É só uma música. Só que a gente sabe que não é, porque para alguns isso é apenas uma festa, uma música para as pessoas relaxarem porque elas estão completamente estressadas. E é por isso que o governo, e aí a gente fala de outras instituições também, a mídia, a gente pode falar de todo um sistema, né? A gente fala de sistema aqui nesse canal, induz as pessoas a fazerem isso. E eu não estou falando só do Brasil, estou falando de outros países também que fazem a mesma coisa de acordo com as suas leis, suas normas, sua música, sua cultura. Mas no Brasil, o carnaval é o laboratório perfeito para esse tipo de comportamento, para esse tipo de situação que o governo e o sistema usa para fazer você aceitar certas coisas que você não aceitaria se você não estivesse no grupo. Em um grupo grande onde você quer ser aceito por aquele grupo. Pensa, por exemplo, como as coisas mudaram há 20 anos atrás, como era essa questão da nudez, como que era a questão do uso de drogas, como era essa questão de falar sobre religiões ou fazer sátira com religiões. Naquela época,
não se tinha muito isso. Se tinha ainda, as pessoas olhavam ainda com um certo pudor, ela era demais. Se tinha muita nudez numa novela ou cenas onde simulavam sexo, por exemplo, elas passavam depois das 10 da noite. Tinha toda uma preocupação com quem ia assistir, por que ia assistir, as crianças não poderiam ter contato com isso, tanto que as revistas, né, Playboy, eram desejadas pelos meninos porque eles não tinham fácil acesso à nudez. E agora, hoje, nos tempos atuais, isso é escrachado. Imagina como será daqui a 10 anos, todas essas questões que eu acabei de colocar aqui. E como a gente está falando de carnaval, eu quero dar um exemplo dos últimos carnavais que aconteceram, que a gente pôde ver um monte de imagem satânica sendo explorada de forma a humilhar símbolos religiosos ou sexualizando símbolos religiosos, né? Eu estou falando num geral, e esses símbolos satânicos como forte, como força, como persuasão, fazendo com que símbolos cristãos sendo humilhados, massacrados, ridicularizados, e cada vez mais o limite vai sendo empurrado e a gente vai descendo cada vez mais fundo. Vamos prestar atenção, por exemplo, sempre que uma escola de samba vai falar sobre religião, ela vai criticar quem? O cristianismo. Ela não vai fazer isso com uma outra religião. Por exemplo, vou mostrar aqui para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Aqui, por exemplo, né? Aqui está mostrando a força. A gente consegue entender que está mostrando a força desse ser horroroso aqui, muito bem representado, por sinal. Aqui também símbolos muito feios, muito demoníacos, e as pessoas vendo isso numa festa, aceitando isso aqui como algo normal. Porque é um evento, é arte. Quando se coloca na arte, tudo pode. Só que a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Quando você normaliza isso na arte, a arte é parte da vida das pessoas do cotidiano. Essa imagem, por exemplo, tem uma mensagem subliminar, que a gente olhando assim não percebe, mas tá aqui o símbolo, né, Deus crucificado, e a palavra bandido morto. Aí aqui eles colocam que essa é uma imagem, a explicação que eles vão dar, mas a gente sabe que não é isso, né? A explicação aqui é que esse Deus está representando todas as pessoas da favela que morrem cotidianamente com a violência. Então colocaram o bandido morto. Não, a mensagem subliminar está falando, colocado na cruz, de que esta pessoa é um bandido. Bandido bom é bandido morto. Entenderam? Essa é a mensagem subliminar que eles, se você perguntar, eles vão falar que não foi isso que quiseram dizer. Imagina que a gente vai falar isso. Não. Aí as cores aqui a gente pode colocar como uma representação da LGBTQIA+, porque eles usam muito essas cores coloridas, menino e menina, mesmo que eles falem que não é menino e menina, mas eles usam as cores de menino e menina, né? E aqui tá falando só fome. Tá meio que ridicularizando a situação, os símbolos do cristianismo. Mas aí, quando a gente vai colocar uma outra religião, que é a principal que tem no carnaval, você coloca ela engrandecendo, né? Sempre deixando símbolos com força, como sendo algo bom, como trazendo virtude. Essa aqui são de matriz africana, que eles falam que é de matriz africana, mas se você for lá na África, a maioria dos africanos são cristãos, né? Eles não sabem disso aqui. Alguns deles nem sabem que isso aqui existe, para ser bem sincera. Então, é assim. Agora, se uma escola de samba quiser fazer uma sátira ou alguma coisa relacionada a isso aqui, a outra religião, aí não pode, aí vai ser um problema muito sério. E por que você nunca vê isso? Eles nunca farão esse tipo de sátira com outras religiões, porque aí vão ter consequências. O cristianismo, ele pode ser atacado porque ele é historicamente a base moral da cultura brasileira e de outras culturas também. E quando você quer transformar uma sociedade, você ataca o quê? Primeiro os valores. E o cristianismo é um desses valores. E aí, para não esquecer a frase que eu quero falar para vocês direitinho, eu anotei aqui que o tal dos teóricos marxistas falam o quê? Que mudar como as pessoas pensam sobre moralidade, família e fé é mudar a sociedade sem precisar de revolução violenta. Então você corrói por dentro, e aí vai ser na educação, aí vai ser na religião, aí vai ser na cultura, tudo aquilo que
uma sociedade construiu como bem, como valor, mas se você quer mudar essa sociedade, você tem que corroer, você tem que transformar, você tem que mutilar, você tem que acabar com aqueles valores antigos para você criar os novos. Não que esses novos sejam necessariamente bons para uma sociedade. Eu não quero que me acusem aqui de eu estar protegendo uma religião ou outra. O que eu estou querendo dizer é que não tem liberdade de expressão se você não pode abrir para todos os lados. Porque o foco é somente um, é criticar somente uma posição, somente uma fé, somente uma crença. E quando você transforma isso, faz a mesma coisa para outras, aí você é massacrado. E aí quando o governo impulsiona isso, impulsiona o vício, a irresponsabilidade, a promiscuidade de forma clara e nítida, por exemplo, teve um evento, inclusive do Ministério da Saúde, onde tinha uma moça rebolando para crianças e mulheres num evento que não fazia o menor sentido. E aí quando a gente fala também da questão disso dentro do carnaval, onde você é aprovado dentro de um grupo, isso se prolonga, porque se você é validado, as suas atitudes, o que você fez durante o carnaval é validado por um grupo, você não vai querer perder aquela validação. Então você, a partir do momento que você criou uma certa atitude, uma nova moral, uma característica, alguma coisa que você fez durante o carnaval e você teve aquilo validado por um grupo, você não vai querer perder aquela validação. Então você vai fazer daquilo a partir daquilo a sua vida. Em diante você vai usar aquilo. Eu nunca traí meu namorado. Eu traí no carnaval, todo mundo validou, falou, não se preocupe, é carnaval, pode. O que você vai fazer? Upa, foi validada. Então, depois que eu saí do carnaval, que acabou daqui a 4 dias, né? Depois de 4 dias, o que eu vou fazer da minha vida vazia? Não, fui validada, quero continuar com aquilo. Então você vai, as atitudes que você criou e foi validadas durante esse período vão se prolongar para algumas pessoas e aí até ela se corromper e não ser mais quem ela era antes. Não estou falando que isso vai acontecer para todas as pessoas, obviamente que não, mas muitas coisas que as pessoas não fariam fora do carnaval, elas fazem no carnaval porque é permitido. O grupo permite, a ideia de liberdade é permitida durante o carnaval. Isso é psicologia social básica. Quanto mais você é exposto a uma coisa, mais você se adapta a ver aquilo, a fazer aquilo, a ouvir aquilo e achar que aquilo é natural. Isso acontece muito, sabe aonde? Essa coisa de ridicularização dos valores da família está sendo colocado na televisão, nas novelas, onde hoje em dia, eu não assisto novela, mas eu ouvi dizer que tem a juventude, né, nas novelas, xingando o pai, falando que vão acabar com o pai, então, sei lá, fazendo coisas tão absurdas que quando você vê isso na novela, você traz isso, na verdade, né, para a sua vida real, você acaba se espelhando naquela pessoa, porque afinal de contas, nossa, aquele jovem, né, não aceita o que o pai fala, não aceita ser criticado, não aceita que o pai diga o que ele precisa fazer ou não, e isso é aprendido. Você assiste isso na novela, a novela é como se fosse a vida real, é por isso que eles fazem o fake da vida real. Então, se isso está acontecendo na novela, isso acontece na vida real. Por que eu aceitaria ser instruído pelos meus pais, avós? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa entender que, claro, a gente não está sendo contra a diversão, mas a gente precisa questionar o que está sendo exposto, o que está sendo colocado para a gente e que tipo de financiamento está tendo em relação a essas coisas que não tem a ver com os meus valores, mas eu estou contribuindo, por exemplo, com meus impostos. E também, segundo, questionar. Ok, se vocês estão fazendo sátiras, por que outra pessoa não pode fazer sobre outra religião? Por que uma pessoa pode ser a favor de fazer um enredo para um presidente em época eleitoral e para o outro, só de ele falar num palanque, foi tirado os direitos políticos dele e ele ficou inelegível por 8 anos? E aí, por último, para fechar, a gente precisa entender que isso é maior do que o carnaval. O carnaval é apenas um exemplo, mas é uma forma que eles usam para manipular uma sociedade. Então a gente precisa se perguntar que tipo de sociedade nós estamos construindo com esse tipo de cultura. O belo está sendo distorcido e o feio está sendo vangloriado, como essas imagens horrorosas que
que eu coloquei para vocês, que no primeiro momento assusta, mas depois você vai vendo e você vai se acostumando. Não eu, mas eu espero que vocês também não se acostumem com o feio, com a impunidade, com a diminuição dos seus valores, porque enquanto a gente está distraído com a festa, seus valores estão sendo destruídos, seus filhos estão sendo condicionados e seu dinheiro está financiando o absurdo. E a questão não é ser contra o carnaval, mas é estar consciente do que ele significa para a reestruturação de uma comunidade, de uma cultura, de uma sociedade.